Oi, meus queridos senhores! Estamos mais uma vez aqui presentes justamente para te dar todo o conhecimento necessário para que você possa, de fato, conseguir ter o objetivo que é ser aprovado no vestibular. Eu sou o professor Paulo Brito, certo? Professor de Geografia, o qual justamente estou aqui, certo? Para te dar esses respectivos conhecimentos para que você possa ter um alto desenvolvimento e conhecimento. Ok, senhores? E nossas respectivas redes sociais está lá tudo congratulado para que você possa, de fato, realmente ali nos acompanhar. Nós temos justamente a Rede Conquistar, certo? Nós temos o YouTube, nós temos justamente o próprio meu e-mail, eu tenho meu YouTube. Então vamos lá. Se você realmente tem interesse, certo? Você com certeza vai conseguir, tá? O teu objetivo. Vamos então ao nosso episódio, senhores. Certo? Olha só, o nosso episódio trata-se de geografia, claro, né? Tu queria que fosse o quê? Muito bem, ó, aspectos sociais e econômicos do nosso referido Brasil. Então vamos tentar, não é, esmiuçar sobre esse respectivo contexto no nosso referido país, através do detalhamento, levando em consideração o número de habitantes, crescimento e, as estimativas atuais. Perfeito? Além disso, nós temos, consequentemente, a economia do Brasil. Perfeito? A situação atual, certo? Da economia e dos setores da economia do nosso referido país. Correto, senhores? Já? Então vamos ao nosso aulão! Muito bem, então através já do nosso aulão nós vamos, obviamente, dispor aí um raciocínio lógico para que você possa já começar a analisar, perfeito? A pergunta é, o que provoca tanta desigualdade social no nosso referido país? Perfeito? O que provoca? Então, eu vou deixar um pequeno tempo para que você possa realmente pensar, analisar e nos dar uma resposta concisa. Ok, senhores? Estou aguardando, hein? Acesse, não me decepcionem. Aí, vocês acertaram? Perfeito? O que provoca tanta justamente desigualdade social no nosso referido país? Então, olha só, nós temos aí justamente várias mensagens justamente de pessoas ali achando importante, certo, do nosso respectivo conquistar. Nós temos justamente a Ilana, nós temos a Carolina, nós temos justamente, certo, a Sabrina. Nossa Senhora, são milhões e milhões justamente de recados justamente nos dados que, eu espero que vocês realmente estejam nos acompanhando e tendo justamente sucesso. Tá? Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em me perguntar. Eu estou aqui justamente para tirar a tua dúvida, meus queridos senhores. Ok? Muito bem? Então, nós temos justamente a nossa respectiva resposta, que trata-se do quê? Da concentração de renda. Certo? A pergunta é, o que provoca tanta concentração de renda no nosso referido país? Hein, meus queridos senhores? Perfeito? Muito bem. Vamos então justamente esmiuçar sobre esse respectivo processo, tá? Então nós temos, olha só, as desigualdades, a concentração de renda no nosso referido país, certo? Ela está ligada diretamente, perfeito, ao quê? Certo? A distribuição de renda.
né, a própria distribuição de renda. Essa distribuição de renda, certo? Ela, consequentemente, ela nos dá, né, ela nos dá justamente uma ideia, certo, sobre aquela diferença entre o rico e, consequentemente, o pobre. Lembre-se, o teu país é um país subdesenvolvido. Não vem com essa conversa, não, meu Brasil é lindo, meu país é rico, desenvolvido, isso é papo furado. O teu país é pobre, né? É pobre. E quanto pobre, não significa dizer que não existe ricos. E quando existe ricos em países pobres, existe uma enorme desigualdade. Porque o número de ricos, consequentemente, concentra, para você ter uma ideia, nós temos 10% da população brasileira, certo? Que concentra mais de 50% de toda a renda nacional. E temos mais de 50% da população brasileira que concentra ou não concentra quase que absolutamente nada, né? Nada, perfeito? Então isso é um grave problema para o nosso referido país. Perfeito? Aí o que leva a tudo isso? Aí leva justamente a questão, certo, dessas diferenças, onde você tem justamente ali no nosso referido quadro a questão da infraestrutura, né? Se você comparar a infraestrutura de um condomínio fechado, de um grande prédio suntuoso, certo, de conjuntos habitacionais, perfeito, planejados, você vê uma coisa, quando você vai justamente para o outro lado, para o lado mais pobre, para as favelas, certo, para os bairros carentes, para as regiões carentes, você vê outra, né, outra realidade, certo, outra realidade, perfeito? Como o Brasil hoje é um país altamente urbano, certo, mais de 70% da população brasileira concentra-se justamente nas cidades, perfeito? Isso criou justamente um verdadeiro transtorno, já que essa urbanização ocorreu de forma totalmente desorganizada, né? Desorganizada. Então, a infraestrutura, ela é possível ser observada em algumas áreas, né? Nos grandes centros, praticamente nas regiões centrais, nas regiões comerciais e assim por diante. No local de moradia, consequentemente, nós não temos esse tipo, né, esse tipo justamente de infraestrutura, perfeito? Associada a essa respectiva urbanização e a esse crescimento populacional que é altamente desorganizado, perfeito? Então, olha só, mais alguns fatores que nós podemos observar, certo, em relação às diferenças, nós temos a questão do saneamento básico, perfeito? Tá? Que é rede de esgoto, você sabe muito bem que nos bairros carentes, assim por diante, certo? Isso praticamente é quase que nulo, né? É quase que nulo a questão da energia, a questão da água potável, a questão justamente associada à limpeza pública, tá entendendo? Nós temos justamente a questão do desemprego, que é muito grande, senhores, certo? A questão da falta de arborização, nós estamos aí brigando constantemente pela questão do meio ambiente, certo? Acesso à água potável, tá perfeito? Tá? Nós temos ali a questão justamente do tratamento e reciclagem de lixo, que no Brasil é muito pouco, tá? E as condições justamente de moradias precárias, muito precárias no nosso país, meus queridos senhores. Oh, meu Deus, é tão triste. Mas tudo bem, vamos então chamar o nosso respectivo conteúdo para podermos justamente, né, elevar ainda mais os nossos conhecimentos, tá certo? Muito bem, vamos lá. Nós temos justamente a questão da população do Brasil. A população brasileira, né, na atual conjuntura, apesar de vir apresentando justamente um declínio, quando se fala declínio, nós estamos falando justamente no crescimento natural. Crescimento natural é justamente, né, aquela taxa relacionada à taxa de natalidade, né, menos taxa de mortalidade. Perfeito? Hoje, no nosso referido Brasil, praticamente certo número, certo, tá, de crianças que vem nascendo, ela vem diminuindo sensivelmente. Mas isso não significa dizer que a população não está em fase de crescimento, né? Está em fase. Hoje o Brasil já ultrapassa a 200 milhões de habitantes, né? A 200 milhões de habitantes. E as estimativas, como você observa, ela é grande, ela ainda é intensa. Certo? Isso não seria problema, porque nós temos países, por exemplo, Estados Unidos, que tem para mais de 300 milhões de habitantes e é uma potência econômica. O problema é que o Brasil é um país subdesenvolvido e qualquer forma de crescimento populacional é considerado justamente o quê? Prejudicial, né? Prejudicial.
perfeito? Apesar do Brasil nos últimos anos tem apresentado justamente um crescimento, certo? Em relação à população mais velha, tá? Mais velha, perfeito? Quer dizer, gera dois problemas. Primeiro, a quantidade de jovens, né, que é elevada, isso gera justamente a questão do desemprego, perfeito? E, consequentemente, lá mais acima, perfeito, em relação justamente aos idosos, nós temos justamente o problema da previdência, né? Ter que aposentar essa população, que já deu o que tinha que dar em relação à sua mão de obra, já trabalhou, se esforçou, agora justamente busca curtir o seu lazer depois de velho. Tá ok, senhores? Então, olha só os problemas que começam a surgir em um país, perfeito, ainda desorganizado, desestruturado, como o nosso referido país, em relação ao crescimento populacional. Tá bom? Muito bem. Vejamos então. Aí, prosseguindo, ó, nós temos justamente, eu estou falando isso não é minha ideia, não, isso não é sai da minha cabeça. Apesar que muitas coisas, né? Com certeza sai dessa maravilhosa cabeça, que nem cabelo tem, mas é tudo bem. Olha só, nós temos aí os órgãos responsáveis justamente por essas pesquisas, né, no nosso Brasil, que é um órgão pertencente ao governo federal, certo? Que é o IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nos dá justamente todas essas informações, certo? Todas essas informações, as moradias, o quantitativo populacional, perfeito? A condições justamente de emprego dessa população, certo? Como é que ela vem se comportando no mercado de trabalho, certo? E assim por diante, tá? Certo? Ela tem os seus instrumentos, perfeito, de coleta de dados, que é através do recenseamento ou censo, através de pesquisas, né? Pesquisas, tá certo, senhores? Muito bem, vamos prosseguir. Olha só, o Brasil é um país populoso, porém uma nação pouco povoada. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil possui justamente um quantitativo elevado de habitantes. Nós temos para mais de 200 milhões, nós somos o quinto maior país em número de habitantes. Tá entendendo? Certo? Porém, como o Brasil tem uma dimensão continental, é o quinto maior país também em extensão territorial, quando se distribui essa população por quilômetros quadrados, certo? Nós vamos ter uma densidade muito baixa. Claro que mal concentrada, né? Certo? Mal distribuída. Perfeito? Você pega o sudeste do Brasil, certo? Com mais de 60 habitantes por quilômetros quadrados. Vem para cá, para a região norte, que é uma das menores, é a maior região do território brasileiro, você praticamente chega em torno do quê? De 6 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então é muita gente concentrada em espaços pequenos, perfeito? E pouca gente concentrada em espaços enormes. Tá? Significa dizer que temos um índice, né? Um índice justamente populacional, né? Um índice populacional, certo? Gigantesco, grande. Mas a divisão populacional do nosso referido país, certo? Ela é considerada altamente pequena. Como eu dei o exemplo há pouco em relação ao Nordeste. O Nordeste tem menos, certo, de 10% do território brasileiro e concentra, certo, mais de 40% da população brasileira. Ao passo que eu tenho a região norte, certo, que tem mais, né, de 50% do território brasileiro, tá? Se for levar em consideração a própria Amazônia em si, e ela toda não concentra justamente, certo, 7 habitantes por quilômetro quadrado. Tá entendendo, senhores? Muito bem, vamos prosseguir então. Nós temos ali, ó, certo, os setores da economia. Então, como é que nós vamos pegar essa população, perfeito, que eu acabei de justamente gerar os problemas dela, o que vai acontecer justamente, certo, em relação a essa população? Então, ela vai estar empregada, pelo menos uma parte, né? Que o maior problema hoje em um país subdesenvolvido, não é do Brasil não, dos países subdesenvolvidos, chama-se desemprego, né? Desemprego. Perfeito? Ó, essa categorização é feita justamente por meio de 3 setores, tá? Os que agregam as empresas, negócios, postos de trabalhos, certo? Semelhantes em sua forma de execução ou seu próprio propósito final. Perfeito? Ó, nós temos aí a divisão atual, né? Certo? Em 3 setores: primário, secundário e terciário. Observa-se atualmente uma maior participação do setor terciário, tanto no emprego de mão de obra, quanto justamente na composição do PIB.
perfeito? Que se dá através da variedade das escalas, né, territoriais. Claro, o Brasil é um país urbano. Lembre-se, num país urbano, eu não cultivo. Num país urbano, consequentemente, certo, a maior parte da população, consequentemente, ela tem, né? Ela não produz no quintal de casa o seu alimento, ela tem que comprar. Então, o setor terciário, que está associado ao comércio e ao serviço, certo? Consequentemente, é o que mais emprega, certo? E é o que mais também é gerador de problemas. Como diz ali, ó, a esse fenômeno, certo? Se dá o nome de terceirização da economia. Né, terceirização da economia, tá? Perfeito? Então, hoje também, várias empresas, elas partem, né, do pressuposto de que realmente, certo, ela, além de criar, né, ter só a empresa, eu tenho minha empresa, ainda para gerenciar, eu crio novas empresas, outras empresas vão gerenciar justamente esses meus negócios. Olha só, lá no setor primário, ó, como nós temos ali o exemplo, que trata-se da agricultura, da pecuária, do extrativismo, certo? Lá no setor secundário, que é o setor de transformação da matéria-prima, né? Certo, da matéria-prima, perfeito? Justamente a indústria, tá? E o setor terciário, consequentemente, é o comércio e os serviços prestados justamente à comunidade ou à sociedade. Tá? Ou, consequentemente, as exportações e as importações que ocorrem no nosso referido país. Lembre-se que o Brasil hoje é um dos maiores exportadores relacionados justamente ao setor primário, ao agronegócio, né, que tanto se fala, perfeito? Mas lembre-se, o setor primário é produtor de matéria-prima. Matéria-prima é barata. Né, é barata, então eu tenho que vender em grande quantidade para poder obter um certo lucro. Tá? Um certo lucro. Perfeito? Ó, como diz ali, é aquele formado justamente pelas atividades que extrai matéria-prima. Perfeito? Tá, certo, matéria-prima, tá, da natureza, assim com recursos naturais ou produtos primários. Temos com isso justamente os seguintes ramos da produção que compõem esse segmento. Perfeito? Nós temos justamente ó, o setor da agropecuária. Tá? A agropecuária voltada para a exportação, que é a maior parte, o setor familiar, que é para atender justamente a demanda interna, tá? Certo? Então, nós temos justamente a questão da pecuária, perfeito? Onde eu tenho pecuária intensiva, na produção do leite para o queijo e assim por diante, certo? Eu tenho a pecuária extensiva. Hoje o Brasil já é um grande exportador de carne, tá? Que até algum tempo atrás o Brasil não podia exportar carne devido à nossa péssima qualidade. Perfeito? E a questão justamente da silvicultura, que é hoje justamente, em vez de estar derrubando somente as árvores, eu estou justamente fazendo o quê? Eu estou justamente cultivando árvores, como acontece no nosso Brasil através do eucalipto, tá? Que acontece muito no sul do país. Ok, meus queridos senhores? Tu está captando? Tá? Além disso, de outras atividades mais rudimentares, né? A pesca no Brasil, que é considerada rudimentar, tá? Apesar um grande número de rios, certo? Uma grande costa marítima, assim por diante, mas nós no Brasil não há um destaque, né? Um destaque justamente associado às exportações, certo? De pescado. Perfeito? Nós temos justamente a questão dos recursos minerais, da extração mineral, que mais tem provocado degradação ambiental do que, consequentemente, lucros para o nosso referido país. Certo? E a outra, no caso, a extração, né? A extração justamente vegetal, perfeito, tá? Que praticamente também, por ser praticada de forma rudimentar, né? Rudimentar, não nos traz tanto lucro, né? Não nos traz tanto lucro, perfeito? Olha o exemplo clássico, nós temos a seringueira. Da onde é nativa a seringueira? Da onde? Daqui da Amazônia. Mas tu sabe quem é o maior produtor de seringa hoje, de látex? Sabe quem é? Hein? É o estado de São Paulo. Perfeito? Porque lá eles conseguiram cultivar, né, a seringueira e aqui ainda estamos no modo extrativista, né, que está sendo cada vez mais abandonada, justamente em prol da mineração, em prol justamente do recurso, da coleta, né, ou seja, da extração de ouro, perfeito? Que mais polui nossos rios, que mais degrada o meio ambiente do que nos traz justamente algum benefício. Tá certo, senhores? Muito bem, então ali ó, no setor primário então, é composto por várias atividades, como a agropecuária, o extrativismo, certa mineração, tá? Considera-se também o processo,
tá, de embalagem e transferência de mercadorias, né, originária desse setor para o mercado ou para as indústrias de processamento, processadoras. Perfeito? Então fazem parte do setor primário, ou seja, é o grande produtor de matéria-prima. E mais uma vez dizendo, produtos baratos. Baratos. Baratos, senhores. Certo? Ah, por que tem lucro? Por que se fala tanto no agronegócio hoje? Porque se produz em grande quantidade. Você está ouvindo, vendo aí a questão do desmatamento, a questão justamente das queimadas e assim por diante. Para quê? Para aumentar ainda mais a área de produção para obter mais lucro. Perfeito? Quer dizer, numa indústria, eu não preciso estar quebrando ou invadindo alguma coisa, justamente para quê? Para aumentar a produção. Não basta eu investir em tecnologia, né? Tecnologia. Ok, meus queridos senhores? Perfeito? Então, nós temos justamente, né, certo outro setor também, o setor primário, que destaca-se ainda que é oriundo desse setor grande parte da matéria-prima utilizada na indústria de transformação. Tá vendo só? Então, obviamente, né, esse setor primário que no nosso Brasil emprega, porque ela vem sendo cada vez mais mecanizada também, certo? Vem empregando em torno de 25% do total da população economicamente ativa do país. Então, pouca gente, né? Pouca gente para o número de habitantes existentes no nosso referido país. O outro setor é o setor secundário, tá? Que corresponde, certo, à indústria, aos ramos produtivos, certo, diversos, agrega, quando fala agrega, quer dizer o quê? Agrega justamente, certo, lucros, capital, tá? Produz capital, perfeito? Agrega atividades da indústria, no ramo mais diversos, dos mais diversos. A maior parcela justamente dessas indústrias que compõem esse segmento, certo, se utiliza de matérias-primas fornecidas pelo setor primário. Perfeito? Onde estão localizadas essas maiores empresas, assim por diante, certo? Não está distribuída de forma igual pelo território brasileiro, tá? Praticamente nós temos pouquíssimas, no caso o Sudeste. O Sudeste, para você ter uma ideia, concentra mais de 60% de toda a produção industrial do nosso referido país. Ao passo que o Norte, certo, consequentemente, não chega a concentrar nem 2%, né? Então você vê a disparidade, certo? Não é à toa que nós temos essas migrações constantes, certo? Nortista indo para o Sul, certo? Indo para o Sudeste, em busca justamente de novas atividades. Tá bem, meus queridos senhores? Certo? Vamos então, vamos avançar, vamos para frente, tá? Certo? Em cima, certo, pode-se dizer que o setor secundário é formado justamente por fábricas, né? Fábricas dedicadas à produção dos seguintes produtos nas áreas. Nós temos justamente o setor automobilístico, né? A metalurgia, têxtil, certo, alimentícia e bebidas, certo, papel, celulose, construção civil e assim por diante. Tá? No Brasil, predomina, infelizmente, uma indústria leve, tá? Que é de bebidas, alimentos, esses setores que poucos dão lucros. As grandes, nós temos 2 ou 3 empresas aí de grande porte, certo? E as que mais produzem também, consequentemente, estão ligadas justamente às indústrias multinacionais. Tá? Lá no setor terciário, certo? Você observa que praticamente é aquele setor, né, onde reúne todas as atividades referentes, certo, aos serviços prestados, certo, por empresas, pessoas, conteúdos, né, prestados, certo, com mais diversos, né, nas mais diversas áreas. Então nós temos justamente o comércio, como dito, os próprios serviço. Perfeito? A administração a todos esses serviços é inerente justamente à esfera pública, como saúde, educação, certo, defesa, limpeza urbana e etc. Tá? E é onde concentra, consequentemente, a maior parte, certo, justamente da população empregada. No nosso referido Brasil, certo, consequentemente, que representa para mais de 60% da população empregada nesse referido setor. Tá? É o setor inchado. Perfeito? Muito bem. Vamos então agora chamar uma questão, né, subjetiva para que você possa justamente mais uma vez analisar sobre o que nós estamos falando, meus queridos senhores. Ok? Vamos lá? Olha só, a partir da década de 1990,
a economia do Brasil, certo, conheceu a intensificação ou, né, consolidação do neoliberalismo. Qual o efeito, certo? Qual o principal efeito, certo? No que se refere, no que diz respeito, certo, a essa oferta de emprego. O que foi que aconteceu? Hein? Vamos ver no nosso gabarito comentado o que aconteceu? Certo, olha só, diz assim, um dos elementos mais predominantes após a expansão do neoliberalismo, certo, no país, foi o processo da terceirização, ou, certo, terceirização da economia, em que a maior parte das empresas se direcionou justamente para o setor terciário, comércio e serviço, uma vez que a agricultura e a indústria, certo, mais mecanizada, com empregos mais flexíveis, passaram a empregar menos. Então, a indústria e justamente o setor primário, com a alta tecnologia, mecanização assim por diante, passaram a empregar menos e quem passou justamente a absorver toda essa população foi justamente o setor terciário. Né, o setor terciário. Então, hoje você vê numa empresa, consequentemente, certo, várias outras empresas de setor de limpeza, de segurança, certo, e outros setores, justamente do próprio setor terciário, trabalhando naquelas respectivas empresas. Então, isso nós chamamos de terceirização, tá? Tá certo aí? Quais são as características, justamente, tá, do setor primário nas atividades? Ou melhor, desculpem, né? Quais são justamente as características do neoliberalismo no Brasil? Tá, olha, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, tá? Que o neoliberalismo ele veio justamente a partir da década de 90 com a chamada globalização. Então, a ideia era fazer um só. O mundo fosse um só do ponto de vista social e econômico. Perfeito? Mas isso ainda está longe de acontecer. Tá? Então, consequentemente, começaram justamente devagar, perfeito? A política justamente de privatização das empresas. Então, todas aquelas empresas que pertencem justamente ao Estado seriam justamente privatizadas, certo? Então, nós temos justamente ali, certo, setores, a estatais, tá? E, consequentemente, a desregulamentação do sistema financeiro. Tá? Então, praticamente, o Estado sairia do contexto econômico e entraria justamente o setor privado, né? Do setor privado. Perfeito? Que até agora não deu certo, não. Muito bem. Então, vamos lá, consequentemente, né? Prosseguir. Vamos prosseguir chamando justamente o nosso cronograma de estudo para que você possa, né, ter mais dinamismo justamente em teu conhecimento, senhores. Vamos lá! Nós temos globalização. O que é a globalização? É aquela tentativa que ocorreu na década de 90, perfeito? Justamente com a queda, justamente lá do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, o mundo agora passaria a ser um só, né? Um só, tá? Então você sabe que isso é papo furado, que isso não aconteceu, né? Certo? Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, o que é isso? É o IDH, né? É o IDH. E, consequentemente, o contexto da industrialização, né? Mais moderna, com a tecnologia avançada. Hoje já se produz matéria-prima dentro da própria indústria e assim por diante. Então, a tecnologia, a ciência em si está dando ênfase a esse crescimento. Então, tu captou? Tu entendeu? Claro, meu querido, tu estudou, foi comigo. Perfeito? Não foi qualquer um, não. Eu sou o Paulo Brito, o Estrela. Olha só, vamos então aqui às nossas considerações finais, meus queridos senhores. Pois bem, nas considerações finais, é claro, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer por essa belíssima oportunidade, certo? Que foi um prazer imenso, certo? Para vocês, é claro, eu estar aqui presente. Que com certeza você aprendeu maravilhosamente, certo? E com certeza não vai levar nenhuma dúvida justamente para a tua respectiva prova. Perfeito? Tá? Não esqueçam justamente, vamos à nossa respectiva selfie, senhores. Tá? Olha o coraçãozinho, olha que lindo. Isso quer dizer que eu amo vocês. Muito bem. Né? Muito bem. Não esqueça, é claro, de nos seguir nas nossas redes sociais,
perfeito, tá? Nós temos aí o Paulo Brito, nós temos justamente aí o Conquistar, certo? E para desejando a todos vocês uma boa sorte. Eu amo todos vocês. Beijo do professor Paulo Brito, o Estrela. Tchau, senhores. Tchau.